Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Pessoal, se aparecer um barulho de som ou cachorro aí, vocês ignoram, tá? Que aqui faz muito esses barulhos. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar você que está com esse mesmo problema que eu aqui, ó. Eu encontrei esse transformador e eu vou usar ele em um amplificador, tá? Só que olha só, ele não tem nada indicando para mim aqui a potência nem a corrente que ele consegue entregar. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você acha a potência desse transformador e a corrente que ele pode entregar por um longo período de tempo, de forma que ele não aqueça e não acaba estragando, tá, com o tempo. E eu vou mostrar para vocês isso de duas formas, tá? Então como é que você faz isso? Repara só, eu fiz aqui, ó, o desenho do núcleo do nosso transformador, tá? Então esse aqui seria o núcleo lá do transformador. E aqui, ó, você vai precisar da área dessa parte do meio aqui do núcleo, tá? Então eu vou precisar dessa medida aqui, ó, daqui até aqui, que eu chamei de A, e essa outra aqui que eu chamei de B, é a grossura dele aqui, ó, tá? Então você pode medir esse B aqui, ó, aqui também. Por que que eu coloquei aqui em cima? Porque eu vou medir aqui, ó, tá? Porque assim eu não preciso desmontar todo o transformador. Olha só, bastou que eu tirasse, ó, essa chapinha aqui, ó, abrisse ela para eu poder medir com o paquímetro. Então, você vai precisar calcular a seção desse núcleo do meio. Olha, eu coloquei aqui, ó, seção do núcleo, A vezes B, A vezes B. Então, primeiro eu vou encontrar o A e vou colocar aqui, e depois o B, e vou substituindo na fórmula. Então, vamos lá. Primeiro vamos no A. Eu vou pegar aqui o transformador aqui, ó, e com o auxílio aqui do paquímetro, eu vou vir aqui e medir, ó. Como vocês podem ver, ó, deu 2 centímetros, tá vendo? O nosso A aqui, ó, deu 2 centímetros. Vezes, agora é o B, né? A grossura dele, tá vendo, ó? Ó, pronto, ó. Como vocês puderam ver, ó, deu 3,4 centímetros. 3,4 centímetros. Agora é só multiplicar os dois. Isso aqui vai dar seção do núcleo é igual a 6,8 centímetros. Aqui você já tem a seção do núcleo. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui que pode acontecer com você, que é o seguinte, às vezes você não consegue medir isso daqui, ó, essa parte do meio. Por quê? Tá vendo? Pode acontecer isso aqui com você, ó. Nesse lado do transformador, ó, tá tampando tudo, ó. Eu não consigo ver a parte do meio. No caso, eu medi desse lado. Esse lado aqui dá pra ver, mas esse lado não dá. Isso aqui pode acontecer com você. O que que você faz? Você vem aqui, ó, e mede esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha só, ele deu aqui, ó, 1 centímetro, tá vendo, ó? 1 centímetro, ou seja, esse daqui, ó, ele é a metade desse. Na maioria das vezes, esse daqui vai ser o dobro desse. Se você não tiver acesso a esse, você mede esse aqui, ó, e multiplica por 2 para você ter esse, tá? Em alguns casos, esse do meio aqui, ó, ele vai ser ligeiramente maior, tá? Por exemplo, às vezes vai acontecer daqui ser 1 e aqui ser 2,1, por exemplo, 2,2. Mas você pode considerar como se ele fosse a metade desse. Por quê? Porque no cálculo vai chegar muito próximo, tá? A diferença vai ser muito pouca. Agora, nós vamos para a próxima parte. Agora a gente vai vir para a potência, que é isso daqui ao quadrado. Então aqui, ó, a potência é igual seção do núcleo, que é 6,8, ó. 6,8 ao quadrado. Aí você resolve isso daqui, você vai ter que essa potência aqui, pessoal, ela é
46,24, tá? Só que não é watts, tá? Isso aqui seria, no caso, a potência bruta dele, tá? Seria aí o VA, volt ampere, certo? Então, a potência real que você vai utilizar, você precisa pegar essa daqui, ó, tá vendo? 46,24 e tirar 20% dela. Na verdade, eu coloquei 20, mas é 25, tá? Pronto, ó, consertei. 25%. Aí você vai encontrar esse valor. Pessoal, o próximo passo agora é fazer ele chegar nessa potência aqui, ó, ou próximo dela, e medir a corrente. Então, como que a gente vai fazer isso? É o seguinte, pessoal, olha só. Aqui, ó, tá o nosso transformador, tá vendo? Esse fio branco aqui, ó, que tá isolado, é o 0 volts. É esse aqui, ó, tá? Esse aqui, mais 26,3, é o fio vermelho, tá? Mais 26. E o fio preto, aqui, ó, fio preto, é o menos 26, esse aqui, ó, menos 26. Esses 20 volts aqui, ó, é uma outra fonte, a gente não vai mexer, tá? Por enquanto a gente só vai mexer nesse aqui de cima, que é o simétrico. Esses 20 volts aqui, é esses dois fios aqui, ó, o preto e o amarelo. Tá vendo que eu deixei esse pra cá? E tá vendo que estão até, ó, tá vendo? Não tem nem cobre aqui, ó, eu cortei. Deixei ele sem o cobre. Então, a gente vai mexer só nesses três aqui. E como que a gente vai fazer esse teste? Eu vou colocar aqui, ó, uma carga variada no mais e menos 26. No caso, eu vou pegar a extremidade da tensão, ou seja, eu vou pegar 52,6. Como que é essa carga variada? Então, olha só. Eu vou usar um potinho com água. Vocês podem perceber que a água está até aqui, ó. Mas se você quiser colocar um pouquinho mais também pode, não tem problema. E aí, galera, eu peguei aqui, ó, uma chapinha de ferro. Pode ser um ferro, qualquer ferro, tá? Tá vendo? Ele tem amarrado nele, ó, uma garrinha jacaré. Esse daqui é o positivo. E eu fiz outro aqui negativo aqui, ó. Eu vou pegar o negativo e colocar ele do outro lado da latinha lá, ó. Ele está encostando na água. Eu vou pegar o positivo e colocar de cá, ó. Perceberam que ele fica firme no fio preto do transformador, o negativo, né? O negativo lá no fio preto, ó. E o positivo eu vou ligar aqui no fio vermelho, ó. O multímetro, ali a gente sabe que sai 50 volts. Eu vou colocar numa escala maior do que 50. No caso que eu tenho aqui é 200. Para poder medir a tensão da fonte, tá? Vocês vão ver que ela vai ficar menor do que 52,6. Por quê? Porque a água conduz energia e ela dá uma quedinha. Vou ligar a ponteirinha preta lá na garrinha preta, ó. Pronto. Vou pegar a ponteirinha vermelha, ó, e ligar na garrinha vermelha. Pronto. Então, a hora que eu ligar a fonte, o multímetro vai mostrar uma tensão. Esse 1,4 volts aqui é carga do capacitor. Eu vou ligar, tá? Pronto, ó, liguei, tá dando 51,9. Como eu falei para vocês, né, a água conduz energia e de 52,6 ele caiu para 51, olha lá, 51,8. Pessoal, em uma boa parte dos transformadores, essa tensão aqui, ó, ela varia mais ou menos 10%, tá? Ela varia, ela dá uma queda. Quando você liga uma carga aqui, no nosso caso a carga
É a vasilhinha de água que a gente vai dosar com sal. Essa tensão aqui ela vai variar, ela vai cair. O que a gente quer aqui? Primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é, eu vou pegar essa tensão aqui de 52,6, eu vou fazer ela cair 10%. Então, se você pegar aqui, ó, 52,6 menos 10%, vai dar aproximadamente, pessoal, 47,34, tá? Volts. E depois eu vou medir a corrente dela, tá? Vou medir a corrente. Essa corrente aqui, ó, vezes essa tensão, ela supostamente teria que dar 34,88 watts, que é a potência. Entendeu? Na maioria dos transformadores, pessoal, em uma boa parte deles, quando você abaixa essa tensão para 10% em média corrente, ele vai dar essa potência aqui, ó. E aí, se você abaixar mais, ele começa a aquecer. Aí não é bom, tá? Porque se você usar ele quente, o tempo de duração dele é menor, vai dar problema mais rápido, tá? Pode estourar o fusível para proteger o transformador, pode dar problema na bobina. Então não é bom ele trabalhar quente. Só que em outros transformadores, pessoal, pode acontecer que essa queda de 10% não vai ser o suficiente, tá? Pode ser que você precise baixar 20% ou às vezes até mais, tá? Por exemplo, 52,6 menos 20%, você vai ver que vai dar aproximadamente 41 volts, alguma coisa. Às vezes você vai precisar baixar para 41. Esse é o teste que a gente vai fazer aqui. Se precisar, a gente vai baixar mais a tensão e vai medir. Por exemplo, a gente vai chegar próximo desses 41 volts aqui, ó, e vai medir a corrente e vai ver se ela chega perto dessa daqui. E isso o transformador tendo que trabalhar frio, tá? Se ele começar a aquecer, aí a gente tem que parar. Por quê? Porque se ele aquecer demais, ele vai puxar muita corrente, além do que ele precisa, e o fusívelzinho aqui, ó, vai estourar. E aí, galera, eu não tenho outro fusível para colocar num lugar desse não, tá? Então, se ele começar a aquecer demais, eu tenho que parar o teste, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o teste. Primeiro, eu quero que ele chegue a 47,34, que é menos 10%. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Peguei uma colherzinha de sal. Tá vendo que é pouquinho, tá? Porque ali tem pouca água. E esses ferros aqui, ó, eles conduzem bem energia, tá? Eles são muito bons para conduzir energia. Então, ó. Coloquei, tá vendo, ó? Repara, pessoal. Então, olha o tanto que ele abaixou. Galera, aqui é o seguinte. A água vai começar a diluir o sal. Então isso daqui vai variar. Vou pausar o vídeo aqui, vou esperar um pouquinho ali ele diluir. E depois, pessoal, voltei aqui, tá, com o vídeo. Ele estabilizou em 46. A gente queria 47. Só que ele não foi para 47. Ele baixou para 46 volts. Nós vamos pegar e vamos ver qual que é a corrente com esses 46 volts, para ver se a gente chega nessa potência aqui que a gente calculou, com as medidas do núcleo, né? Então vamos lá. Eu vou tirar primeiro o multímetro aqui, ó. Ó, tirei a ponteira do multímetro, tá vendo, ó? Pronto. Agora, tá vendo o fio preto aqui, ó? O fio preto? Eu vou desconectar o fio preto. O positivo eu vou deixar conectado, mas o preto eu vou desconectar. Então olha só. Desconectei. Certo? Agora eu vou pegar o multímetro
e vou passar para corrente. Ó, corrente. Vou pegar aqui, ó, e vou pôr aqui em 10 amperes, tá vendo? Então ele vai medir agora corrente. O certo é você usar 2 multímetros, tá? Um para medir a tensão e o outro aqui em série aqui, ó, ao mesmo tempo, medindo a corrente, ao mesmo tempo, 2 multímetros. Só que eu só tenho esse, então eu tô fazendo com esse aqui só. Eu vou pegar o positivo, a ponteirinha positiva do multímetro e vou ligar ela nesse fio negativo aqui, ó, preto, que tá saindo da latinha com água, ó. E o fio preto do multímetro eu vou encostar no negativo que tá saindo da fonte. Eu vou trazer o multímetro para perto aqui para a gente ver a corrente que tá saindo dele, ó. Vocês estão vendo? Tá saindo uma corrente. Opa, desencostou ali. Ó, tá saindo uma corrente de 310 miliamperes, 320, ó. Eu vou anotar aqui, ó. 320 miliamperes. Pessoal, se você pegar essa corrente aqui, ó, e multiplicar ela por esses 46 volts, vocês vão ver que vai dar em torno de 16 watts. Ou seja, não chegou nessa potência aqui, ó. E aqui, ó, transformador, ó, tá frio, tá, pessoal? Ele tá trabalhando frio. Agora, eu vou exigir um pouco mais dele, tá? Então eu vou precisar passar o multímetro para tensão de novo, tá, pessoal? Então agora ele tá na tensão de novo e eu vou medir lá a tensão. Tá lá, né? Os nossos 46. Agora eu vou colocar mais sal, tá? Vou esperar ele reagir lá, tá? Ao sal diluir na água, tá? Por quê? Eu quero chegar nesses 20% aqui, ó, tá? 41 volts. E eu vou medir a corrente para ver se eu consigo chegar perto dessa potência aqui que a gente calculou. Ele tem que chegar nessa potência aqui, né? Sem o transformador aquecer. Se o transformador ficar muito quente, quer dizer que a gente está exigindo demais e que não serve para a gente usar ele por muito tempo, porque senão ele pode estragar, tá? Então ele tem que chegar aqui sem aquecer muito, tá? E aí significa que esse cálculo aqui, ó, ele tá certo. Vou ver se ele tá esquentando, vamos ver. Ó, ele ainda tá frio, tá vendo? Ele ainda tá frio. Em muitos transformadores, pessoal, em muitos transformadores, se você chegar nessa tensão aqui, ó, 20%, o transformador já vai esquentar, já vai aquecer. Só que isso não é em todos, tá, pessoal? Isso aqui varia de transformador para transformador. Nesse caso aqui, ó, esse aqui não tá nem esquentando, tá vendo, ó? Tá nem esquentando. Conforme o sal vai diluindo na água, repara que a tensão ela vai abaixando, ó. Então é por isso que você tem que esperar um pouquinho. Então eu vou dar uma pausa no vídeo de novo e vou esperar a tensão. Ele fixou em 41.2, tá? Então agora eu vou fazer o mesmo procedimento de novo, tá? Vou retirar o multímetro aqui, ó, para medir a corrente, tá? Então vamos lá. Vou tirar aqui o multímetro, ó, e vou retirar o fio negativo, vou desconectar. E agora eu vou passar o multímetro para a corrente, ó. Para a corrente. Vou colocar a ponteirinha aqui em 10 amperes, tá? Agora a gente vai medir a corrente. Mesmo procedimento, pessoal, ó. O fio vermelho no fio preto que sai da caixinha com água, ó. Vendo? O fio preto
na verdade a ponteirinha preta do multímetro, né? Eu vou encostar lá no fio preto que sai da fonte. Agora vamos ver a corrente que ele está medindo, ó. 740 miliamperes, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso caderno aqui, ó, e vou anotar. Com essa tensão aqui, ó, ele foi para 740 miliamperes, tá? Então, se eu multiplicar essa tensão por essa corrente, quanto é que vai dar de potência? Vamos ver? Eu vou multiplicar aqui, ó, 41 volts vezes, no caso tem que passar para ampere, 0,74 ampere. Quanto é que dá isso daqui? Vocês vão ver que vai dar aqui, pessoal, ó, 30,3 watts, mais ou menos. Tem mais um número aqui depois, aqui, 30,34, alguma coisa. Vai dar 30 watts. Observa, pessoal. Ele está aproximando, 30 watts está aproximando dessa potência aqui, ó, 34,88. Vamos ver se o transformador está aquecendo. Então eu vou ver se ele está aquecendo aqui, tá? Ó. Pessoal, o transformador ainda está frio. Ó. Ele ainda está frio. Tá vendo? Ele aumentou um pouquinho mais aqui, ó, a corrente, ó, 760 miliamperes. E o transformador ainda está frio, pessoal. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos exigir um pouquinho mais dele. Vamos dosar mais com sal, colocar mais sal, para ver se ele abaixa. Então, ele vai abaixar aqui um pouquinho mais essa tensão, um pouquinho menos, vai ficar um pouquinho menos que 41 volts. Vamos lá. Eu vou pegar de novo, né, o multímetro, o mesmo processo, e vou mudar ele para tensão, tá? Desliguei, tirei lá a ponteirinha, tá vendo, ó? Sempre tem que tirar a ponteirinha primeiro da medida. Vou ligar aqui de novo, ó. Liguei. E agora vou pegar, passei para tensão e vou medir a tensão. Então tá lá. Baixou para 40, tá vendo? Agora vou colocar um pouquinho, mas pessoal, tem que ser pouquinho, tá? Não exagera não, tá? Senão ele conduz demais. Agora vou esperar ela estabilizar um pouquinho, tá? Pronto, pessoal. Eu esperei um tempinho, voltei com o vídeo aqui de novo, tá? Esperei não foi nem um minuto, tá? E ela estabilizou, ó. 38,6, tá vendo, ó? Vamos ver se o transformador tá quente. Eu vou encostar aqui para ver se ele tá esquentando, ó. Ele tá querendo mornar. Tá quase morno. Vamos ver agora qual que é a corrente que tá aqui, tá? Então, vou desligar aqui, ó. O chato de você fazer com um multímetro só é que você tem que ficar tirando toda hora, tá vendo? Isso aqui é chato, mas só tem ele, então eu vou fazer com ele. Então, desliguei. Vou passar aqui para ampere, ó. Tá? Para ampere. Vou passar a ponteirinha para ampere. E agora vou pôr a ponteirinha vermelha aqui de novo, ó. No negativo, lá né, da latinha. E vou pôr a ponteirinha preta. Agora vou encostar ela ali, ó. Tá vendo? Para poder medir a corrente. Vamos ver que corrente que tá saindo aqui. Olha lá, pessoal, ó. Tá saindo uma corrente de... Opa, soltou lá. Ó. Uma corrente de 1 ampere, pessoal, tá vendo, ó? 1 ampere. 1,1, tá vendo? Agora, nós vamos anotar. Ó, a gente tinha medido a tensão de 38 volts. 38,4 mais ou menos, né? Volts.
E a corrente que a gente mediu, ela era de 1 ampere. Tensão vezes a corrente dá a potência. Então, mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tensão vezes a corrente. Aqui, ó, deu 38,4 watts. Olha só, pessoal. Aproximou bastante com 1 ampere e 38,4 volts de queda. Aproximou bastante dos 34,88. Tá vendo? E o transformador tá trabalhando sem aquecer, tá? Eu vi que ele começou a mornar, tá? Vou colocar aqui de novo, ó, só para mim ver de novo. Ó. Eu vou encostar a mão nele aqui, ó, vou esperar, ó, vai bater bateu 1 ampere, né? Vou encostar a mão nele aqui para mim ver, ó. Ele ainda tá frio, pessoal, só que ele tá começando a mornar. Ele tá querendo mornar. Então quer dizer que se ele está começando a mornar, quer dizer que isso aqui já é a corrente dele. Se eu exigir mais, ele vai aquecer demais e aquele meu fusívelzinho lá, ó, ele vai arrebentar para proteger o transformador. Então eu não tenho outro. Então no caso tem que parar o teste por aqui, tá, pessoal? Preciso parar o teste aqui, porque se eu exigir mais dele, ele pode dar problema. Ele vai começar a aquecer muito, tá? Aqui ele ainda está trabalhando na temperatura ideal, tá? Ele nem chegou a mornar direito, ele começou a querer mornar. Isso quer dizer que o nosso transformador, aqui no nosso teste, ele entrega, pessoal, 38,4 watts, o que aproximou muito do nosso cálculo aqui, ó, de 34,88. Ele entrega 1 ampere sem aquecer muito, e isso faz com que ele não destrague, ele não danifique. Então eu posso montar um amplificador com esse transformador aqui, em que ele consiga puxar uma corrente de pico, ó, consiga puxar uma corrente de pico de 1 ampere. Se você tiver um transformador aí, ou mesmo que você saiba a potência dele e quiser fazer esse teste aqui, eu recomendo você fazer, tá? Vai dosando o sal devagar quando você põe pouca água, e o transformador tem que conduzir corrente o máximo sem aquecer, tá? Se você vê que ele está começando a mornar, aí você já para o teste, porque já está indo para a corrente de pico, que é muito maior, que é uma corrente que você usa nele em um curto espaço de tempo, tá? Não é a corrente que você vai usar por um longo período de tempo, tá? Essa corrente aqui eu posso usar por um longo período de tempo, porque o transformador não aquece. Então é isso, pessoal, o teste é esse. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar e até a próxima.